coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com a Vânia Moreira como intérprete. Bora estudar mais um pouquinho? Então bora. Nós vamos falar de medidas de comprimento. Então, imagine que você vai colocar o pé na estrada, como sempre como a gente coloca para conhecer o estado de Minas Gerais, né? E você, como está sem destino, você pode ir para qualquer lugar, você vai dar uma paradinha em Montes Claros. Passando em Montes Claros, para a gente conhecer a Escola Estadual Dr. João Alves. Então vamos conhecer a escola. Olha que escola legal, ó, muito bonita. A escola é muito chique mesmo, enorme a escola. Parabéns a todos aí da escola, né? Dr. João Alves. Parabéns para todos aí, com muito carinho, de Montes Claros. E para você, coleguinha, também, que está aí junto comigo. Então, vamos continuar. Você vai direto para a sala da Rivane, a professora do 4º ano. Parabéns para você, Rivane. Para conhecer o Samuel da turma. Ei, Samuel, muito obrigada, tá? Beijinho para você e toda a sua turma. Só que você chegando lá, você descobre que o Samuel mudou. Samuel foi morar em Taiobeiras. Como você está sem destino, você então resolve colocar o pé na estrada de novo, rumo a Taiobeiras. Vamos para Taiobeiras? Então vamos. Olha aqui que legal. O destino de Montes Claros a Taiobeiras. Nós temos 263 km. Aí, logo, você fica assim, meu Deus, km. O que é o meu km? Logo, você vai pensar o significado de km, os 263 km. O que é esse km? Então, nós vamos pesquisar o km. Vamos? Então, vamos. Você descobre que km é o quilômetro. Quilômetro que trata de medida de comprimento. Então, o km é uma medida de comprimento, de distância. No caso, 263 km são 263 quilômetros de distância entre Montes Claros e Taiobeiras. Então, a distância a gente mede em qualquer coisa. Por exemplo, essa fita. Qual que é o comprimento da fita? Quando a gente fala de comprimento, eu estou pegando do primeiro ponto, vou perpassar por ela toda até o final da fita. Então, nós usamos a distância, não é só para distâncias grandes, é para distâncias pequenas. Então, vamos entender um pouquinho mais dessas distâncias? Então, ainda na sua pesquisa, você descobre que o metro é a unidade principal da medida de comprimento. O que é isso? O metro foi determinado como uma medida principal, como a referência, digamos assim, que eu vou falar para você. Então, você tem um metro como medida principal. E você vai ter, quando você precisar medidas maiores do que o metro, para medir coisas muito grandes ou muito pequenas, você tem os múltiplos e os submúltiplos. Então, quando você tem uma medida muito grande, você vai trabalhar com os múltiplos. Como que funciona esses múltiplos? Vamos ver. Se você pegar o metro e multiplicar por 10, vai equivaler o decâmetro. O decâmetro é o metro vezes 10 vezes. Então, a distância do decâmetro equivale a 10 metros. Então, vamos ver aqui, eu trouxe para você uma fita métrica. Essa mesmo de costureira, para você entender. A
fita de costureira, você tem que começar a observar o que é que tem aqui. Você tá vendo que eu começo no 2? O 1 tá escondido. Exatamente porque começa a medir na pontinha aqui. É diferente de régua. A régua tem um espacinho que a gente não considera na medida, tá bom? Então, eu tenho, o que é 1 metro? É da pontinha da fita até aqui. Que é aqui que foi definido 1 metro. Então, 1 metro é essa medida. Tá bom? Então, o decâmetro é o quê? É esse tamanho 10 vezes. Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até dar 10 metros. É isso que é o decâmetro, tá? O hectômetro, hecta, é de 100. Então, o hectômetro é o quê? É a medida do metro, que eu mostrei para você agora, vezes 100, que vai dar o hectômetro. O quilômetro, que é da distância de Montes Claros a Taiobeiras, né? Que eu tinha 263 quilômetros, né, de distância de um para o outro. O que é o quilômetro? É a medida do metro que eu mostrei para você agora, vezes 1000. Ou seja, eu tenho 1000 tamanhos desses aqui, ó. Eu tenho o metro, que eu tenho que pegar aqui bonitinho para você, 1 metro, essa distância vezes 1000, ou seja, eu tenho 1000 metros, tá bom? Então, vamos lá. Isso que é o quilômetro. E quando você precisar medir distâncias pequenas? Distâncias pequenas, fica até mais fácil para eu te mostrar a necessidade de você ter os submúltiplos. Porque, por exemplo, olha como é que fica. De novo, com o nosso metro. Eu tenho essa distância, ó. Tem a distância. Aí eu vou medir a distância dessa altura aqui, ó, dessa mesa aqui, ó, daqui até aqui. Como é que fica? Não dá. O metro, a distância padrão, né, a principal é o metro. Como é que fica? Olha aqui. Deixa eu jogar aqui, ó. Ó, só usou isso do metro. Por isso que a gente tem que fazer submúltiplos. Submúltiplos é dividir essas distâncias em formas iguais, que a gente vai ganhar alguns nomes especiais, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um decímetro. O decímetro é exatamente essa medida dividido em 10 partes iguais. Então, o decímetro é esse tamanhozinho aqui, ó. Esse tamanhozinho. Porque eu vou ter 10, ó. 1 decímetro, de novo, 2 decímetro, de novo, 3 decímetro, que aí vai de 10 em 10. 4 decímetro, 5 decímetro, 6 decímetro, 7 decímetro, que é essa distância toda aqui, ó. 8 decímetro, 9 decímetro, com mais 1 decímetro, chegou em 1 metro. Então, o metro, se eu dividir em 10 partes iguais, eu vou ter 10 decímetros. O que é 1 decímetro? É a distância do metro dividido em 10 partes iguais, que é uma distância dessa daqui, ó. Isso que é o decímetro, tá bom? O centímetro, eu vou dividir 1 metro em 100 partes iguais. Então, o que é o centímetro? Eu não vou fazer igualzinho eu fiz com o decímetro, porque eu não vou ficar contando até 100, tá? Então, ó, o decímetro é o quê? É o espaço que tá aqui, ó. Tem o 1, que tá escondido, o 2, que tá aqui, né? O 3, o 4. Isso daí é o
Centímetro é o metro dividido em 100 partes iguais. Então, quando eu tenho esse pedacinho aqui, ó, significa que eu dividi meu metro em 100 partes iguais, tá bom? E tem um milímetro, que é exatamente, você tá vendo esses risquinhos aqui na fita, ó? Um risquinho entre o 2 e o 3. Onde que tá o 2 aqui, ó? Eu tenho vários risquinhos. Esses aqui são a medida do meu milímetro. Por quê? Eu peguei a medida do metro e dividi ela em 1000 partes iguais, tá bom? Isso que é o milímetro. Então, para você entender melhor, porque nem sempre a gente tem uma fita, né, para a gente ficar olhando isso aí. Se eu tenho os múltiplos, múltiplos vem de multiplicação. Então, eu vou multiplicar igualzinho. Você lembra da unidade, da dezena e da centena? No caso de comprimentos, né, medida padrão de comprimento 1 metro, vai ter aquela logística também, que é a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, daí por diante. A gente traz isso para as unidades de medida. Então, vem comigo. Se eu tenho a minha unidade de medida padrão, se eu multiplicar por 10, que era o lugar da dezena, eu vou ter agora uma combinação de 10 com o metro, que a gente vai chamar de decâmetro. Então, 1 metro multiplicado por 10. São 10 metros, só que tem que a casinha, vezes chamar dezena, a gente põe o nome dela de decâmetro, certo? A próxima não era centena de 100? Só que tem que nosso prefixo é hecta. Então, ficou o hecta. Com metro, ficou o hectômetro. Então, 10 vezes 10 forma 100, que é 1 hectômetro. Se eu multiplicar de novo, 10 vezes 100, 10 vezes 100 forma o quilômetro. Aí você vai virar e falar assim, Silvana, mas se você está me falando que funciona igualzinho o meu quadro posicional, o quadro valor de lugar, significa que esse negócio é infinito. Isso mesmo. Isso mesmo. Para cada grupo de 3, no nosso caso, dos números, a gente não tinha 1000, juntou 3 classes, né? 3 classes não, 3 ordens, que é unidade, dezena e centena. Aí cria um nome. Aí chama-se, criando o nome na próxima casa, que ficou unidade de milhar, centena de milhar e dezena de milhar. Depois o milhões, bilhões, trilhões, daí por diante. Na unidade de medida também é a mesma coisa, tá, coleguinha? A mesma coisa. Eles vão ganhar nomes. Você vai começar até o quilômetro, que é o primeiro nome que a gente chama, tá? Mas depois vem o megametro, né? E tem todo um outro anteparo daí por diante. Mas a gente não vai falar sobre isso nessa aula não, porque você é muito novinho para a gente começar a falar sobre isso. Deixa daqui uns anos para a gente conversar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Os submúltiplos. Os submúltiplos eu vou dividir. Para que serve os submúltiplos? Os submúltiplos sub é pequeno, né? Por que submúltiplos? Para medidas pequenas, igualzinho eu falei para você, para medidas pequenas. Se eu for medir essa altura aqui, ó, dessa mesa, eu preciso ter que ter uma medida menor do que 1 metro, certo? Se eu for medir a extensão aqui, ó, dessa fita, ó, daqui até aqui, ó, essa distância aqui, ó, deixa eu pegar melhor para você, saindo daqui, do meu dedo até aqui, ó, a distância aqui, ó, também é uma distância pequena, por isso que eu tenho que ter distâncias menores do que 1 metro, pequenas, menor do que 1 metro. Que aí a gente vai dividir. Para a gente ter uma distância menor, a gente divide. Então, eu tenho 1 metro, dividindo por 10, eu tenho o decímetro. Então, 1 dividido por 10 vai dar, no caso, 0,1, que no caso aqui a gente chama de decímetro. Se a gente fosse
falar em números normais, a gente ia falar em números, né? Não de comprimento de medida, números simples, a gente ia chamar de décimo, tá? Só que tem que a combinação aqui é o déci com metro, que no caso ficou decímetro, tá bom? Então, dividindo novamente o metro por 10. Então, 1 decímetro dividido por 10. Eu vou ter, no caso, era centésimo. Aqui eu vou ter centímetro, tá bom? Se eu dividir novamente por 10, eu vou ter 1 milímetro. Então, essas aí é submúltiplos. Aí você fala assim, Silvana, mas também essa parte aí é infinita, não é? É infinita. A gente vai continuar sempre dividindo de 10 em 10. Então, a primeira casa que a gente tem o nome é milímetro. A próxima casa que a gente tem o nome é micro, tá? Então, é micrômetro. Daí por diante, tá joia? Então, vamos lá. Para facilitar a sua convenção, a gente tem uma tabela de convenção, que fica mais fácil para a gente mexer com a convenção. Então, se eu tenho lá, para praticar, bora praticar. Não é só eu que tenho que falar, né? Você também tem que participar. Como Samuel mudou de Montes Claros para Taiobeiras, e as duas cidades estão a 263 quilômetros, né? Qual é a distância em metros? Fazendo a conversão em metros. Quilômetro, quanto que vale quilômetro mesmo? Quanto que é o quilômetro mesmo? Não é 1000? Então, eu vou ter 263 vezes 1000, que vai ser o quê? 263 vezes 1000 deu 263 mil metros. Então, quando eu falo 263 quilômetros, é a mesma coisa de falar 263 mil metros, tá bom? Então, significa que a distância de Taiobeiras até Montes Claros é de 263 mil metros. Então, vamos lá. A Cleia, a mãe do Samuel, quer comprar tecidos para fazer a calça, né, para os seus 2 filhos. Cada uma calça vai gastar 1,6 metros. Ou você pode falar 1 metro e 6 décimos do metro do tecido. Cleia pagou nesse tecido R$ 73,60 pelo tecido das 2 calças. Então, nós vamos fazer pelo tecido das 2 calças. Vamos entender isso melhor. Quantos metros de tecido a Cleia comprou? Então, ela teve 1,60 m com mais 1,60 m. Então, quanto que foi isso? Se eu repetir 1,60 m e comprou mais 1,60 m, ele repetiu 1,60 m 2 vezes, concorda? 1,6 e 1,6, que é 2 vezes. Então, 1,6 vezes 1,6, 1,6 com mais 1,6 é a mesma coisa de fazer 1,6 vezes 2. Então, eu vou ter 1,6 vezes 2, que vai dar 3,2. Então, coleguinha, por que às vezes você não vai ler, né, 3,2 no caso do metro? Porque a gente usa mais, né? É centímetro ou metro ou milímetro. No caso, milímetro é pouco. Então, vamos fazer essa convenção aí, passando para centímetro. Quando eu falo 3,2 metros, na realidade, eu estou falando o quê? É 3 metros e 2 decímetros. Só que tem que decímetro, você não chega na loja e fala assim, quero 3 metros do tecido e 2 decímetros. Você não fala assim. Você fala metro ou centímetro. Aí, no caso, o centímetro é por 10, de novo, não é? Então, eu vou fazer o quê? É o centímetro
o decímetro vezes 10. Então, vai ser 3 metros. O 2 aqui, ó, do decímetro vezes 10, que vai ser no centímetro, você acrescenta um zero. Então, você vai ler como? 3 metros e 20 centímetros, tá bom? Então, a Cleia comprou 3,2 metros ou 3 metros e 20 centímetros de tecido, tá bom, coleguinha? Por hoje é só. Até a próxima aula. E, por favor, mande a pergunta para nós, para a gente responder para você, tá bom? Fora disso, entre no nosso contato, né, nos canais de comunicação nosso, tá? Um beijo, até a próxima aula.